Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo. Hoje abordamos o sistema renal, as patologias que acometem o sistema renal. Então, basicamente, os rins, todo mundo sabe, são em dois, são importantíssimos para o processo de filtração sanguínea, para eliminar o nosso lixo metabólico, a ureia, a creatinina, o ácido úrico e outros componentes que estão presentes no nosso sangue, que serão filtrados pelo rim. O rim também ele mantém um equilíbrio homeostático, envolvendo fluidos e eletrólitos. Ele regula o que precisa o nosso organismo reter e o que é dispensável. Não existe função renal sem um equilíbrio hídrico, ou seja, um bom funcionamento dos rins, o que a gente tem que fazer? Tomar muita água, em torno de 8 copos de água por dia, para manter uma função renal ideal e não sobrecarregar o nosso sistema renal. Quando você vai no banheiro pela manhã e vê aquela urina muito concentrada, ou até mesmo ao longo do dia, aquela urina bem amarelada, bem escura, é um indicativo que você está se hidratando pouco, está tomando pouca água. Água é igual à saúde renal. Quanto mais água a gente ingerir, claro, não em excesso, a gente falou em torno de 8 a 10 copos, nosso rim agradece, nosso rim se mantém saudável. Porque a água é fundamental para diluir os componentes orgânicos e eliminar esses metabólitos pelo nosso rim. Qual é a unidade básica filtrante do rim? O néfron. Então nós temos 1 milhão de néfrons no rim direito, aproximadamente, e 1 milhão de néfrons no rim esquerdo. E esses néfrons, para você entender, como se fossem mini filtros. Eles são constituídos do glomérulo, que recebe pela arteríola aferente e arteríola eferente o sangue. Então o sangue, através dos capilares, entra pela arteríola aferente e sai pela arteríola eferente. Entra aferente e sai eferente. E o glomérulo tem o papel de receber aquele sangue numa pressão controlada, por isso que às vezes uma hipertensão pode causar uma glomerulonefrite, um problema renal, porque essa pressão do sangue que chega no glomérulo tem que ser ideal e adequada. E essa pressão então faz contra o gradiente que haja uma filtração dos compostos que estão no nosso sangue. Por exemplo, 100% da glicose ela é filtrada, mas ela volta através dos canais como SGLT2, SGLT1, que fazem a reabsorção da glicose. Então essa glicose ela passa pelo glomérulo e ela volta para a corrente circulatória. Imagina a gente perder glicose na urina. A gente só perde glicose na urina, numa glicosúria, na diabetes renal, na síndrome de Fanconi, quando eu tenho um problema nesses canais e aí a glicose ela acaba passando. Então não é normal perder glicose na urina. O que mais? As proteínas também passam, dependendo do peso molecular, e são reabsorvidas novamente. A gente precisa manter proteína, glicose e as vitaminas também. Elas passam, algumas delas passam e sofrem reabsorção, voltam para o sangue. Quando eu falo em reabsorção, é voltar para o sangue. Quando eu falo em secreção, é a saída da substância do sangue para o túbulo. Ok? Importante, então, o néfron. Ele que mantém esse processo de filtração. E forma o ultrafiltrado lá no ducto coletor, que vai confluir na pelve, vai para o ureter, vai para a bexiga e da bexiga eu tenho o ato miccional. Você vai urinar e vai eliminar esses componentes metabólicos. A urina é um lixo metabólico, é um produto metabólico, composto de água e o lixo que o nosso organismo não precisa mais. Importante em relação ao glomérulo, como eu falei, é uma parte do néfron muito sensível a drogas, sensível a componentes tóxicos, que pode facilmente ser lesionada. Interessante, glomérulo e néfron, quando ele é lesionado, destruído, ele não recupera mais. A chance de você recuperar é pequeníssima. Por isso que o rim ele pode apresentar, com o passar do tempo, um paciente com uso de drogas,
injetáveis, o paciente com ingestão de toxinas, até mesmo os alimentos, ele pode causar uma lesão glomerular. E essa lesão glomerular, ela pode, com o passar do tempo, ir destruindo alguns néfrons. Isso vai gerando uma insuficiência renal aguda. Quais são os marcadores renais? A ureia e a creatinina. A ureia é, como eu falei, um lixo metabólico, ela aumenta rapidamente e ela cai rapidamente quando eu tenho um tratamento renal. A creatinina, ela se altera quando eu tenho perda de 60% ou mais da função renal. Então, ela se eleva lentamente e ela declina mais lentamente. A creatinina é um marcador fiel do dano renal. Enquanto que a ureia, por exemplo, ela depende da dieta, depende do grau de hidratação do paciente, depende principalmente da reabsorção, em torno de 30% a 40% da ureia será reabsorvida. Então, a ureia é o segundo melhor marcador em relação à creatinina. Então, eu tenho insuficiência renal aguda, pode ser revertida? Pode. Com tratamento, ela pode ser revertida. O que pode causar insuficiência renal aguda? Por exemplo, um câncer de próstata ou uma hiperplasia prostática benigna. Eu tenho um entupimento lá na uretra, uma obstrução na uretra, porque a próstata está grande, ela comprime a uretra. E aí essa urina começa a ficar retida, começa a sobrecarregar o rim e eu posso ter uma insuficiência renal aguda. Vai no médico, faz o toque prostático, coloca uma sonda, retira aquela obstrução, a urina volta a fluir numa cirurgia, por exemplo, a cirurgia na próstata. Tudo se restabelece e aí os marcadores renais declinam, a ureia e a creatinina, e a insuficiência renal aguda ela desaparece, o paciente evolui para a cura. Se por acaso não melhorar, esse paciente pode evoluir para insuficiência renal crônica, que é uma patologia grave, onde tu tem morte, perda de tecido viável renal. Eu tenho perda da função renal. Aí um aumento muito alto da ureia e também da creatinina. A creatinina se elevando e se mantendo elevada. Na insuficiência renal crônica, o paciente normalmente o tratamento necessita do transplante renal ou da hemodiálise ou da diálise peritoneal. Então é uma complicação da insuficiência renal aguda, é um dano progressivo e irreparável. E aí, claro, como o rim não está conseguindo eliminar esses metabólicos, ele acumula esses metabólitos, gerando o quê? O edema, o paciente se sente fraco, ele tem insônia, cefaleia, fadiga, anorexia, náusea e vômito, porque essas toxinas também estimulam o centro do vômito, diarreia, prurido, instabilidade emocional, o paciente fica muito irritado e também, claro, o rim e o coração são interdependentes. Problema renal gera um problema cardíaco. Problema cardíaco, como por exemplo insuficiência cardíaca, gera um problema renal. Então, nesse caso, uma insuficiência renal crônica gera um problema cardiológico. Outra coisa importante, o rim sintetiza eritropoetina e também renina. Então, um prejuízo renal altera a pressão arterial. Um prejuízo renal altera a síntese de eritropoetina e o paciente vai desenvolver anemia, já que a eritropoetina vai para a medula óssea e aumenta a síntese de hemácias. Então, veja, parece que não tem a ver uma coisa com a outra. Rim e anemia, mas tem tudo a ver. A eritropoetina é o fator limitante. Se você produz menos eritropoetina, o paciente vai apresentar anemia. Outra patologia renal, o cálculo renal. Muito comum, o paciente que apresenta cálculo, uma pedra no rim, que é a litíase renal, e pode, inclusive, gerar uma insuficiência renal aguda. O paciente pode evoluir para uma insuficiência renal aguda. Diagnostica pela dor, ou principalmente quando esse cálculo passa no ureter, a dor é terrível, e aí esse paciente acaba indo para a internação hospitalar. Lá no hospital, o médico, no diagnóstico, por exame de imagem, vai visualizar o cálculo, e aí ou é cirúrgico, ou faz a litotripsia, ou faz um
um suporte hídrico para esse paciente, para que ele possa eliminar esse cálculo renal. Esse cálculo renal, se ele obstruir, ele causa problemas no paciente. Outro problema e o último problema renal, a gota. O paciente com gota, ele tem um acúmulo de ácido úrico na corrente circulatória, porque ele tem um problema enzimático lá nas xantinas, xantina oxidase, que é a enzima base. E aí esse acúmulo de ácido úrico, esse ácido úrico é na forma de agulhas de urato monossódico. Essas agulhas, elas irritam a nossa articulação e inflamam, causando calor, rubor, tumor e dor articular, gerando então muita dor no paciente, o processo inflamatório é bem intenso, esse paciente acaba procurando auxílio médico e aí o tratamento é com halopurinol, um medicamento que vai reduzir o ácido úrico e consequentemente essas agulhinhas vão diminuir e menos dor e menos inflamação nas articulações. Importante, na gota, o paciente na crise de gota, ele deixa para lá, ele não vai ao médico. E aí em 2, 3 dias normaliza, esse paciente acha que ele está bem. Depois de 5, 10, 15 anos ele tem uma crise muito grande de gota e ele acaba podendo ter deformação nas mãos e nas articulações. Por isso é importante o tratamento da gota nesse paciente. Os marcadores nós já falamos, os exames de imagem, o raio-x, o ultrassom, são os exames utilizados pelo médico para verificar qual é o nível do problema renal. Quais os outros marcadores? O sumário de urina, o DCE, que é a depuração de creatinina endógena, colhida a urina de 24 horas para avaliar o nível de creatinina, por exemplo. É feita a microalbuminúria também, poderemos dosar o LDH e o ácido úrico, claro, em pacientes com gota. Dos problemas renais, esses são os mais importantes e abordamos os outros em próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Forte abraço!